Meus cumprimentos. O tema é Ruth Tupinambá, minha confreira da Academia Montes Claros de Letras, minha amiga, minha companheira de trabalho, a grande Ruth Tupinambá. Não faz muito tempo, num comentário que fiz em reunião do Eros Clube sobre Hermes de Paula, falando em continuidade dos registros históricos de Montes Claros, apontei a acadêmica Ruth Tupinambá Graça como a pessoa indicada para essa tarefa, ou seja, para a escrita histórica, para a história de Montes Claros. Sei que alguns ouvintes devem ter julgado a minha opinião como fruto de entusiasmo de orador, de momento de arrobo, como amigo e companheiro. A própria Ruth Tupinambá, que estava presente, deve ter pensado o mesmo, pois sorriu descrente, nunca se colocando como continuadora da obra do nosso mais famoso historiador, que foi o Dr. Hermes de Paula. A memória recente sobre Hermes de Paula ainda é muito viva. A admiração por ele é incontestável. A visão de sua luta diária com os acontecimentos o coloca como insubstituível. Insubstituível. E por isso, ainda não se firmou o pensamento de que a história não para e exige outro acompanhante, outro ou outros acompanhantes, como desejamos que sejam. Continuo, pois, dizendo que depois de Hermes de Paula deverá vir Ruth Tupinambá Graça. Não só deve, como precisa que venha. Precisamos de alguém que conheça a cidade e sua gente, alguém que goste do trabalho de registrar acontecimentos e de marcar as presenças das personagens nesses acontecimentos. Alguém que viveu, ou que assistiu, ou que soube notícia próxima dos maiores acontecimentos históricos da cidade. Alguém que tenha amor suficiente à cidade e que saiba como manusear as palavras para pintar e descrever os momentos dignos de registro. Precisamos, sobretudo, de uma pessoa que seja, ao mesmo tempo, repórter, cronista e contadora de histórias. E essas qualidades a autora de Montes Claros era assim, tem de sobra. Ruth Tupinambá. Sem nenhuma intenção de fazer trocadilhos, posso dizer que Ruth Tupinambá tem muita graça para isso. É porque era Ruth Tupinambá Graça, o nome da esposa de Armênio Graça. Escreve com a suavidade de quem toma banho em cachoeira, com a limpidez, ou com limpidez e transparência. Ressalte-se também o fato de ela conhecer muito bem o passado de Montes Claros, desde quando se entendeu por gente, desde criança. Menina curiosa, versátil, muito inteligente e perspicaz, ela observou tudo e às vezes até acompanhou e viveu muitos episódios, principalmente a atuação das pessoas, as visões de cortes sociais, os ambientes, as mudanças físicas e psicológicas. Analista da alma humana, Ruth Tupinambá alcança cada gesto, cada piscar de alegria, cada remoer de tristezas. Em tudo, ela vê cores, sons, dimensões, o amor ou o desamor, as crendices, o folclórico. Ruth tem imensa saudade de todas as horas e isso lhe dá condições de sempre refrescar as lembranças da memória e do coração. Parece-me um bom passaporte para a posição de historiadora, pelo menos para a criação de história apaixonada,
como sempre o fez Hermes de Paula. Já quase sem espaço nessa crônica, eu escrevi há muitos anos, não tem pouco tempo isso, quero dizer que o livro Montes Claros era assim. É uma boa oportunidade de conhecermos o passado da cidade, esse conjunto de gente sertaneja e vivedora que sempre soube crescer e multiplicar. É bom, minha senhora, ler depressa. Estou falando de crônica, o texto escrito, ou devagar, conforme o gosto. Todas as crônicas do livro de Ruth Tupinambá para saber tudo, ou pelo menos o lado mais interessante das coisas e das gentes. Nelas estarão os cometas, são os antigos viajantes, os broqueiros, o velho o Christopher Heff, pai de Constantino, o velho João Maurício, o primo Luiz, Simvaldo Selbar, a Euterpe Montes Clarense, o Cine Montes Claros, o footing da Rua 15, as boiadas, os carros de bois, os circos, a brincadeira da Argolinha, a Matriz e sua praça, tudo um grande universo de assuntos que marcam saudades. Terminando, depois da leitura, pode vir o julgamento de Ruth Tupinambá. É ou não é, Ruth, a nossa verdadeira historiadora?